Olá, amigos da Vector News. Novamente estamos para continuarmos as histórias da nossa cidade de Barra Bonita. Hoje nós vamos abordar a religiosidade dos nossos pioneiros. Porque, como nos vimos no primeiro programa, a religião foi justamente a prioridade que os imigrantes escolheram para a sua adaptação nesta nova terra. Nós começamos a contar então no primeiro programa que a religião dos imigrantes, eles começaram naquela salinha da casa do seu Giuseppe, uma salinha muito pequena, onde eles faziam toda tarde aqueles que eles chamavam de reza. Uma vez por mês, como nós já falamos, vinha um padre de Jaú e realizava então a missa dominical e aproveitava para fazer os batizados, os casamentos, primeira comunhão. Com o passar do tempo, a sala tornou-se pequena, porque a população começou a evoluir. O que aconteceu? A solicitação ao Nhonhô de Sales, ele respondeu cedendo uma sala maior na sua casa comercial, que ficava na rua 1º de Março, é onde hoje é a Barra Som. E por muito tempo essa sala serviu para que os pioneiros fizessem as suas celebrações religiosas. Aí aparece a figura de uma pessoa que poucos barra-bonitenses conhecem, a figura de Dona Winifrida. Nós temos uma rua importante da cidade com o nome de Dona Winifrida e pouca gente sabe quem foi ela. Dona Winifrida, ela foi a esposa do Nhonhô de Sales. Ela nasceu em Itu e ela é filha de um médico muito famoso da região de Campinas, de origem irlandesa. Dona Winifrida, quando veio para Barra, ela, uma senhora muito religiosa, ela solicitou do marido, o Nhonhô de Sales, que cedesse terreno para a construção da nossa igreja. Nhonhô então cedeu este terreno onde nós estamos aqui, toda essa quadra, onde foi edificada a igreja, onde foi feita a Praça São José, e aquele espaço ali à nossa esquerda, que é a casa paroquial, e muito abaixo ali o salão paroquial. Muito bem. Foi feita então uma capela nesse terreno e nós temos que contar o seguinte: como não existe muitos documentos por escrito, e sim, naquela época era quase tudo falado um para o outro, nós não vamos falar muito em datas. A única coisa que nós temos que existe uma foto desta capela no nosso museu, que ela foi construída em 1889. E por muito tempo essa capela foi então que resolveu as condições de fazer as celebrações religiosas. Interessante que a gente vendo pela foto, a gente percebe que essa capela, sem a torre, ela tem um destaque muito importante, que é aquele puxadinho coberto com os 2 sinos do lado da capela. Essa capela ela foi demolida em 1926 para a construção dessa que nós temos aqui atrás de nós, quando começou então, propriamente dito, a Igreja Matriz. Bom, a Igreja Matriz, ela começou demolindo
demolindo a capela. Aí sim, encontraram documentos nas escavações que comprovaram que a capela foi edificada em 1889 e, logicamente, foi demolida em 1926 para o começo desta igreja matriz. A igreja matriz, ela foi construída apenas o corpo, ou seja, ela tinha o corpo, mas não tinha a torre. Porque naquela época a torre, como hoje ainda, demanda uma técnica muito especial e teria que ser contratado construtores especiais para que fosse construída então a torre. Mas durante esse período da construção da torre, o corpo da igreja serviu para as realizações das atividades religiosas, continuou a mesma coisa. Aí então foi constituída uma comissão para a construção da torre. Em 1928, essa data nós temos certeza absoluta, porque nós temos uma placa colocada aqui, logo na entrada da igreja, uma placa de mármore, as letras são esculpidas, onde pouca gente sabe que tem aquela placa, com o nome do bispo, com o nome do padre da época, não é? Que era o padre Francisco Ferreira Delgado, e os nomes dos que faziam parte da comissão de construção da torre. E ela foi edificada então em 1928. Interessante o seguinte, que nós vamos ver depois pela gravação, que essa placa está escrita em latim. E é muito interessante a gente saber direitinho quem são essas pessoas que ajudaram a construir então a nossa torre. Muito bem. Voltando um pouquinho, naquela época nós tínhamos então as grandes famílias que eram as proprietárias de fazenda de café. E o café naquela época era moeda de ouro. Essas famílias eram as melhores condições socioeconômicas. Então começaram a fazer doação para a nossa igreja. Primeiro, teve uma família... antes de falar, nós não vamos dar nome às nossas famílias, porque foram várias que fizeram as doações e algumas pediram anonimato, então nós não vamos falar o nome de ninguém. Uma família doou o altar-mor e os dois altares secundários. Outra família doou os vitrais, outra o relógio, outra o sino. E várias famílias se uniram para construir os bancos. Esses bancos que nós temos hoje na nossa igreja. O importante dizer é que a gente sabe, por conversa com outras pessoas mais antigas do que nós, que os ladrilhos que estão na igreja são os ladrilhos originais. Tanto é que quando teve uma reforma na igreja, o padre não autorizou tirar o ladrilho para trocar com outro piso. Ele quis que conservasse como tradição dessa igreja. Muito bem. Agora nós temos então a construção da torre, o relógio, os sinos, os bancos, o altar. Lembrando perfeitamente que naquela época o altar-mor era feito então a missa, porque a missa era feita em latim naquela época. Os padres então usavam aquela batina preta. Interessante que eles ficavam de costa para a comunidade. E tinha então o altar-mor, que agora passou. As missas são rezadas em português e os padres ficam de frente na mesa bem central. Que é interessante a gente
verificar a mudança que houve no modo das celebrações. Muito bem. Agora nós temos uma coisa muito interessante, porque nós estamos aqui, aonde nós estamos aqui, era um jardim maravilhoso. Também nós temos uma foto com a Praça São José, que encontra-se no museu da nossa cidade, e nós vamos verificar que o construtor, um pedreiro chamado Ambrósio Colombo, ele construiu a Praça São José com rolo de barbante, um martelo, um prego. Ele fez toda a decoração dessa praça. Eu lembro perfeitamente que no centro da praça tinha um chafariz. Esse chafariz, ele tinha aquele manequinho, um menininho que fazia xixi e a água escorria, e era então esse chafariz que foi demolido, desapareceu, ninguém sabe para onde foi. Foi construído esse jardim aqui. Muito bem. Nós podemos dizer que naquela época o chique daquela época era a missa das 10. As missas das 10 de domingo, aonde as moças e onde os moços marcavam o encontro. Assim que terminava a missa, eles vinham todo para o jardim e aqui se encontravam. E as moças que tinham namorado sentavam nos bancos. As que não tinham namorado ficavam andando ao redor da praça, flertando com aqueles moços que ficavam de pé na sua espera. Muito bem. Vez em quando a banda tocava no coreto. Nós tínhamos o coreto aí do lado, dá para ver daqui o coreto, e a banda da própria paróquia ficava tocando até mais ou menos ao meio-dia, que é onde dispersava a moçada, que então a mãe já estava esperando o seu almoço, aquela macarronada com frango. E interessante o seguinte, que era o único dia da semana, que a molecada podia tomar um refrigerante. O refrigerante era comprado aqui mesmo, era fabricado aqui pelo Rodolfo Gitter e chamava Sili. Essa Sili era interessante que eles faziam o seguinte, os pais, para que a molecada não tomasse tudo de uma vez só, eles faziam um furinho na tampa e a molecada tinha que chupar o Guaraná. Demorava um pouco mais para terminar o Guaraná. Agora, nós temos uma aventura muito grande. Nós estamos vendo aqui, na construção da torre, os construtores que foram contratados, eles fizeram uma armação de ferro que vai daqui da base até o topo e ela não foi retirada. A armação de ferro continua lá, ela foi colocada. Os tijolos e está até hoje aqui. Quer dizer, essa construção está solidamente edificada, porque ela tem a armação de ferro por dentro. O que faltava? Faltava colocar aquela cruz lá em cima. Essa cruz foi mandada fazer fora e numa missa de domingo, o padre Chiquinho, que foi mais ou menos por 50 anos o vigário dessa paróquia, assim que terminou a missa,
ele avisou que a cruz que tinha sido feita fora por uma oficina especializada tinha chegado na estação ferroviária, estava dentro de um vagão. E ele não tinha certeza de como ele ia fazer para trazer essa cruz até aqui, na Praça São José. Olha que coincidência interessante. Sem muito aviso nenhum, sem combinar nada, os moços levantaram, saíram, foram até a estação ferroviária e trouxeram a cruz como se fosse uma procissão. E trouxeram e deixaram aqui embaixo. Porque aí ia continuar um outro episódio. Quem vai colocar a cruz lá no topo da torre? Hoje em dia, nós temos um maquinário especial. Se você chamar uma máquina da usina da Barra, ela em 5 minutinhos, ela coloca lá. Mas, e agora? Quem que vai colocar? Aí apareceu uma pessoa que eu conheci muito bem, foi meu vizinho. E quando ele contava essa passagem para mim, ele ficava com os olhos cheios de lágrimas. Porque ele teve a coragem dele, amarrado na cruz, subir até lá em cima e colocar a cruz aonde devia ser colocada. Essa pessoa chamava-se Nilo Benfatti. Seu Nilo Benfatti, ele era filho de ferreiro, ele conhecia mais ou menos essa arte, e eles fizeram então aquela mão francesa com aquelas roldanas amarradas em cordas. Aquela cruz foi totalmente amarrada em cordas, e o seu Nilo foi amarrado junto e subiu essa cruz até lá em cima e foi colocado lá. O povo aqui embaixo aplaudiu a atitude do seu Nilo, e até hoje ele, agora falecido, quando ele contava essa façanha que ele teve de moço, ele ficava emocionado. Mas nós temos muito mais aventuras, porque nós temos aí o Padre Júlio. O Padre Júlio, quando padre da paróquia, ele subiu lá em cima. Tá certo que agora tem aquelas escadinhas, e pela escadinha o Padre Júlio foi até o topo, até lá em cima, que nós podemos ver da cruz. Agora nós vamos falar de uma coisa muito interessante. O Padre Chiquinho, Francisco Ferreira Delgado, cônego hoje, que é o nome de uma escola, era conhecido por Padre Chiquinho. Ele ficou praticamente 50 anos como pároco da nossa paróquia. Depois que ele faleceu, apareceu um padre do Ceará, Padre Lauro Gurgel, com ideias completamente diferentes daquela que o povo estava acostumado com o Padre Chiquinho. A primeira coisa que o Padre Lauro fez foi fazer uma quermesse aqui na Praça São José. Nesta rua aqui que eu estou apontando, nesta rua daqui, era a Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul. E do outro lado, onde está a casa paroquial, era a Estrela d'Alva. Eram essas duas equipes que iam trabalhar em benefício da compra de um órgão elétrico que não tinha aqui. E o Padre Lauro, então, já tinha visto esse órgão e a população, então, se dedicou. Este lado aqui, Cruzeiro do Sul, era de cor azul. Deste outro lado, a Estrela d'Alva, era de cor vermelha. A cidade ficou dividida. A cidade ficou dividida. Azul de um lado, vermelho do outro.
Você calcula que um não podia ver a cara do outro, eles queriam ganhar. A festa foi tão bonita, não existia assim um prêmio, uma taça, um troféu. Existia a vontade de vencer. E a população então trabalhou. Interessante o seguinte, toda a renda que deu dessa quermesse Cruzeiro do Sul, Estrela d'Alva, foi para a compra de um órgão elétrico alemão de nome Hammond, que provavelmente ainda está no mezanino, hoje não está usando mais. Mas aquele órgão, o dia que ele foi inaugurado foi justamente no dia de São José. Numa missa de São José, o povo ficou encantado com a sonoridade, o som do órgão. Ele ficava no mezanino, onde ficava o coral. E isso, então, foi uma das passagens que nós tivemos. Depois o Padre Lauro ainda fez uma rifa de uma Rural Willys. E essa Rural Willys foi que deu começo ao salão paroquial. Esse salão paroquial que nós temos hoje aí foi ideia do Padre Lauro Gugel. E nós temos aqui também a casa paroquial, que era pequenininha e foi reformada. Então agora eu vou fazer o término, porque existe uma historinha interessante para contar. Existia na cidade apenas 2 partidos políticos. Como foi na quermesse, esses partidos políticos eram de um lado a UDN, de um lado o PSD. Quando houve a eleição para presidente da República, o candidato da UDN era o brigadeiro Eduardo Gomes e do PDS era o general Eurico Gaspar Dutra. A cidade ficou empolvorosa, um vai votar na UDN e outro vai votar no PDS, que era do Dutra e do brigadeiro. E aqui na Barra existia aqueles caciques eleitorais, aqueles caciques que mandavam na política. Geralmente os fazendeiros de café, as pessoas com mais poder econômico. Interessante é o seguinte, que teve por parte da UDN, a criação de um jornalzinho, e esse jornalzinho criticou aquelas pessoas do outro lado do PDS. E um tomou então, eu vou tomar providências. E ficaram sabendo que quem tinha escrito o artigo era um médico aqui da cidade. E essa pessoa daqui que foi ofendida falou: eu vou dar um tiro na boca desse médico. A cidade inteira ficou empolvorosa, porque aquele pequeno espaço que tinha, um falando para o outro, aquilo esparramou como se fosse uma coisa impressionante. E esse que falou que ia dar tiro, ele andava com 2 revólveres na cinta naquela época. Lá podia, ele tinha registro, andava com 2 revólveres na cinta. Era costume na época do padre deixar na procissão do enterro de Sexta-feira Maior, carregando o caixão, 6 pessoas e carregando o palio, que era aquela cobertura que tinha sobre o caixão, mais 4 pessoas. Um ano da UDN, um ano do PSD. Quer dizer, o padre não era tonto, um ano para um ano para outro, para não ter problema de briga. Nesse ano foi o da UDN, que estava carregando o caixão, 6 pessoas da UDN, mais 4 pessoas no palio, não é? E o PDS ficou de fora. E o PDS era daquele que tinha o cara que ia dar tiro no doutor. E o doutor estava carregando o caixão. O povo ficou meio assustado. O povo ficou todo aqui esparramado aqui pela praça. E daqui um pouco o caixão desceu. As 6 pessoas desceu aquela escada
os 4 no Palio também. E o nosso amigo dos 2 revólver, aqui nessa esquina aqui onde morava o Didi Reginato, deu um tiro pro ar, deu um tiro pro alto. Quando ele deu um tiro pro alto, 5 segundos não tinha mais ninguém aqui na praça, desapareceu todo mundo. E os do caixão e do Palio? Do caixão, puseram o caixão no chão, puseram o Palio encostado na parede, entraram dentro da igreja e fecharam a porta. E ficaram lá por 45 minutos. E esse que deu tiro, ele pegou, deu tiro e foi embora. Ele deu um tiro e não tinha, você acha que ele ia matar? Ele ia matar ninguém. Deu um tiro, foi embora e desapareceu. Aí o mais curioso botou a cabeça para fora e falou, acho que não tem mais perigo nenhum. Aí começou o povo veio chegando devagarinho. A procissão saiu com o pessoal da UDN carregando o caixão, carregando o Palio, e o pessoal acompanhou o enterro. Mas nesse ano nós podemos dizer que teve um atraso de 45 minutos por causa de um tiro dado no ar. Assim fica a nossa história.